Malcão, beleza? Fazia tempo que eu não fazia um resumo de história, né? Os vídeos só estavam sobre mochilão, só falavam sobre mochilão e sobre curiosidades. Não que as curiosidades não tenham a ver com história, mas eu nunca mais tinha falado sobre a história do Brasil, história mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, nada disso. Então vamos fazer um resumo básico, bem interessante, sobre a Inconfidência Mineira, beleza? Roda a vinheta! Todos nós sabemos que no período colonial o Brasil participou por diversos ciclos econômicos, como o pau-brasil, a cana-de-açúcar, e no século XVIII ele se destacou no cenário mundial por causa da descoberta de ouro, em uma região que passou a ser conhecida como Minas Gerais. E apesar da enorme quantidade de ouro extraída, boa parte de sua população vivia na pobreza, e a situação se agravou a partir da metade do século XVIII, quando o ouro explorado diminuiu e o governo português continuou cobrando pesados impostos dos mineradores. E como funcionavam esses impostos? Bom, os mineradores tinham que pagar 20% de tudo que eles extraíam, todo o ouro que ele extraía. 20%, um quinto, é como se ele pegasse, por exemplo, 100 arrobas de ouro. Dessas 100 arrobas, 20 arrobas ele tinha que pagar de imposto para o governo. E isso na época era considerado meio que impostos altíssimos, por isso que tem aquele nome, né? Quinto dos Infernos. É referente a esse quinto que era cobrado, que a coroa portuguesa cobrava para os mineradores. E no caso a Era do Ouro, né? O ciclo do ouro, ele é diferente dos outros ciclos que envolvem, por exemplo, como a cana-de-açúcar, que você produz, né, você planta e colhe. O ouro não, você apenas retira. Se você retira uma grande quantidade de ouro, logicamente o ouro vai acabar, não é? Só que a coroa, ela continuava cobrando impostos altíssimos. Mesmo se o cara retirasse uma quantidade pequena em um mês, no outro mês ele tirasse uma quantidade maior, a coroa não queria saber. Ela continuava cobrando impostos. O cara teria que continuar pagando os impostos. Só que com isso muitos mineradores começaram a atrasar os impostos. E o clima de tensão tomou conta de Minas Gerais. Assim que o governador local anunciou que haveria uma cobrança de impostos atrasados. Essa cobrança era chamada de derrama. E o que seria a derrama? A derrama seria a cobrança forçada dos impostos atrasados dos mineradores. A coroa chegava na casa dos caras e confiscava tudo. Chegava, mas é que tu é minerador, safado? Tu tá me devendo? Tu não pagou as tuas dívidas? Então o que é que tu tem aí? Me dá o teu sofá, a tua cama, me dá tudo que tu tem para equivaler aos 20% de impostos que eles estavam devendo. Só que com o tempo esse 20% poderia ser muito maior. E diante de tudo isso, um grupo influente da época com ideias iluministas tentaram iniciar um movimento contra a coroa portuguesa. E esse movimento ficou conhecido como Conjuração ou Inconfidência Mineira. Os líderes desse movimento inspiravam-se no iluminismo da independência dos Estados Unidos. A maioria pretendia fundar uma república com capital na cidade de São João del Rei. Eles também queriam criar uma universidade de Vila Rica e dariam estímulo à abertura de manufaturas têxteis e de uma siderurgia para um novo estado. Mas em relação à escravidão, as posições eram divergentes. A revolta teria sido planejada em 1788 durante a derrama. Mas um safado cagueta chamado Joaquim Silveiro dos Reis, olha a imagem do sacana, que em troca conseguiu o perdão de suas dívidas, informando sobre a conspiração ao governador, que suspendeu a derrama e ordenou a prisão dos envolvidos. Muitas pessoas do movimento foram presas e condenadas. Na verdade, 11 foram condenadas à morte. Mas a rainha da época achou, não bora matar essa galera não, bora exilar eles um exílio perpétuo para a África. Bora matar apenas o pobrezinho, o cara que é menos influente. Como é o nome desse cara? Joaquim José da Silva Xavier. Para quem não sabe, ele é o famoso Tiradentes. E ele foi enforcado, decapitado, esquartejado. E muitos historiadores falam que o Tiradentes ele foi condenado à morte porque ele era o cara menos influente. A maioria da galera que estava envolvida com a Inconfidência Mineira eram pessoas abastadas, eram pessoas que tinham dinheiro e tinham influência com a coroa portuguesa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e até a próxima.